Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos, cumprindo aquele mandamento, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e é muito bom começar o dia meditando na palavra. Obrigado por sua companhia diária. E também obrigado porque você é um missionário de Cristo quando você compartilha. Assim a palavra de Deus vai mais longe e alcança mais corações. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, tá bom? Nessa grande família. O dever da humanidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido amigo, querida amiga. A criação do homem foi extraordinária. Deus dotou o homem de sabedoria e inteligência, fez dele um ser semelhante ao próprio Deus. Eu falei ontem que Deus colocou uma pitada divina dentro do ser humano, de maneira que ele tem uma criatividade, uma imaginação, um poder criativo extraordinário. Vejo as invenções que os homens são capazes de fazer. Você fica assim, boquiaberto diante da capacidade humana. Foi Deus quem criou, foi Deus quem o fez assim. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus deu para ele 3 presentes. O próprio Jardim do Éden, né? Diz a Bíblia que Deus plantou um jardim na banda do Oriente e colocou nele o homem que havia criado. Deus também deu o alimento para o homem e deu também a mulher. Vamos ver um relato sobre a responsabilidade que Deus deu para Adão lá em Gênesis 2, versículo 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É somente um ser com inteligência e sabedoria, capacidade criativa, poderia cumprir a ordem que Deus deu a Adão. Colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É como se Deus tivesse lhe dito: olha, tudo que eu fiz aqui é muito bom, maravilhoso, mas pela sua capacidade que eu estou lhe dando, pelo seu trabalho de guardar e cultivar, isso aqui vai ficar mais bonito ainda. Ou seja, não fica aqui de braços cruzados, ocioso, mas trabalhe. Isso me faz lembrar aquela parábola dos talentos que Jesus contou, né? Deus nos deu capacidade para multiplicar as bênçãos que Ele coloca na nossa mão. Aquele que não usa os talentos e o enterra, diz a Bíblia que é fortemente repreendido pelo Senhor. Então Deus deu a capacidade para Adão para que ele pudesse usar essa capacidade a fim de multiplicar a bênção. Deus também te deu capacidade, Deus te deu talentos, dons espirituais, mas a pergunta é: o que você tem feito desses dons, desses talentos? Tem enterrado? Tem ficado na igreja de braços cruzados? Ou você tem usado esse talento, esse dom para abençoar a outras pessoas e multiplicar a bênção? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder. Deus também disse para o homem que todas as árvores frutíferas lhe seriam por alimento. Interessante, isso aqui é uma clara indicação da graça de Deus. O que é graça? É um dom imerecido. Porque o que Adão e Eva fizeram para merecer aqueles alimentos? Eles não plantaram nenhuma árvore e não cuidou de nenhuma árvore, não cultivou nenhuma árvore a ponto delas darem o seu fruto e eles puderem tomar desse fruto e usufruir dele. Não, eles simplesmente receberam. Diz a Bíblia que Deus deu a eles esse alimento. Com esse presente veio uma grande responsabilidade. Deus também deu um mandamento: olha, você pode comer livremente de todas as árvores, mas não de uma, daquela árvore que está no centro. Você não pode comer. O dia que você comer, certamente morrerá. É claro que Deus está aqui criando um teste de lealdade. O que ele ia fazer? O que o homem iria fazer? Ele iria obedecer o seu Criador, ele iria confiar no seu Criador, de maneira que ele entendesse e acreditasse que tudo para a sua felicidade estava à disposição deles, menos aquela árvore, ou eles iriam sucumbir diante da tentação de desobedecer o seu Criador, fazendo
dessa ação uma oportunidade de independência dele. Era uma questão que deveria ser colocada. Quero dizer para você que para haver liberdade precisa pelo menos a demanda entre duas escolhas, pelo menos. Se há uma única escolha, você não é livre, você é prisioneiro daquela única escolha que existe. Então Deus colocou o bem e o mal para que o homem pudesse escolher entre um e outro. Deu-lhe o poder do livre arbítrio para escolher, ok? E depois Deus deu para ele a mulher. Ele estava lá olhando ali os animais, para cada animal havia uma adjuntora, alguém que lhe fosse semelhante, que o completava, e ele ficou pensativo, e Deus olhou para aquilo e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Colocou um pesado sono sobre ele, e lhe tirou uma costela e dela fez uma linda mulher. E Deus fez o primeiro casamento ali no Jardim do Éden. Quando Adão viu Eva, eu fico imaginando, Eva deveria ser uma mulher linda, extraordinária, exuberante. Ele olhou e já apaixonou no primeiro ato, amor à primeira vista. E ele disse, essa de fato se chamará varoa, porque foi tirado do varão. É carne da minha carne, sangue do meu sangue. E ali eles receberam a ordem de Deus. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e unir-se-á com sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ali o primeiro casamento, tá vendo? Deus dizendo, olha, vocês terão um momento que vocês nascerão, terão a sua infância, a sua juventude, mas um dia vocês deverão deixar pai e mãe para se unir nos laços do matrimônio, em casamento. Interessante, né? Essa ordem foi dada por Deus antes da queda e permaneceu inalterada até hoje. Ou seja, Deus deu a ele, Adão, a mulher, mas deu com a finalidade que ele a protegesse, a guardasse e a amasse. Olha que interessante, tá vendo? A felicidade de Adão resumiria em ele obedecer essas coisas. E aí, o que você acha? Não é linda a história? Como que Deus pensou em cada detalhe para a felicidade de Adão e Eva e, consequentemente, de todos os seus filhos? Deus criou todas as coisas e deu para ele. Ele haveria de exercer as suas faculdades mentais, emocionais e espirituais. As faculdades mentais, no sentido de ele cultivar ali o jardim do Éden, fazer com que aquele belo jardim ficasse ainda mais belo. Ele deveria também cultivar as suas faculdades emocionais quando ele viu a Eva sendo um presente ali para ele, que ele deveria amar, proteger, cuidar de Eva também. E as faculdades espirituais no sentido de que ele tinha um relacionamento com seu Criador. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deveria acreditar no seu Criador, confiar nele. Se ele disse para não comer, então não coma. E aí, amigo e amiga, ao exercer essas faculdades, o homem chegaria à plena liberdade e felicidade que Deus havia sonhado para cada um deles. Mas nós conhecemos a história, não conhecemos? Seres humanos escolheram fazer algo diferente. Desobedeceram a Deus. Infelizmente, estamos até hoje colhendo os frutos nefastos, terríveis dessa ação dos nossos primeiros pais. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, quanta coisa nós podemos aprender, né? Quantas coisas nós podemos aprender. Ellen White vai dizer assim, enquanto nossos primeiros pais obedeceram a Deus, seu trabalho no jardim foi um prazer. E de sua abundância a terra produziu para satisfazer suas necessidades. Viu aí? Então toda a ordem de Deus, toda a instrução de Deus tinha como objetivo levar os nossos primeiros pais à felicidade, segurança, contentamento. Deus nos dá ordens hoje também. Deus também nos dá capacidades intelectuais, emocionais e espirituais, e Ele espera que nós as usemos muito bem, para que aproveitemos as oportunidades a fim de conhecer o Criador. Nós viemos dele e para Ele voltaremos. Faz muito sentido aproveitar os momentos aqui nessa terra a fim de conhecê-lo melhor. Pai, por mim, vale a pena. Vamos orar?
Pai querido que estás nos céus, como nós podemos agradecer, Senhor, a sua bondade, a sua boa disposição de nos alertar sobre esses assuntos. Nos ajude, Senhor, a aproveitar cada minuto, cada instante para conhecer o Senhor e o teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi um prazer estar com você. Amanhã estarei aqui ansiosamente esperando por você, tá bom? Aproveite bem o seu dia.